Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Fala Câmara Entrevista, aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru, o nosso espaço para prestação de contas do parlamentar bauruense. Recebendo aqui em nosso estúdio o vereador André Maldonado, do PP, gentilmente aceitou o nosso convite para mais um bate-papo. Vereador, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho das proposituras, das nossas falas na tribuna e discutir a nossa cidade. Vereador, começo de cara com uma proposta. Você me contou aqui, conversávamos antes, nos bastidores da gravação, que você deve apresentar nos próximos dias aqui na Câmara Municipal e que prevê ao governante municipal, ao chefe do executivo, regras que prevêem o cumprimento do plano de metas, do plano de governo apresentado lá quando das eleições e da posse na cadeira de chefe do executivo. Como é que surgiu essa ideia? Eu sei que você se referenciou em outros municípios que adotaram essa prática. Exatamente. Desde o início do mandato, a gente tem tentado, às vezes para quem está em casa não entende muito bem a função do vereador. É lógico que faz parte das nossas atribuições resolver demandas, a gente é acionado o tempo todo, o vereador é a ponta mais próxima, né, do eleitor, do munícipe, da cidade, então é normal um buraco, uma árvore, mas não é a nossa principal atribuição. Nossa principal atribuição é legislativa, ou seja, criar lei, debater lei, analisar processos, fiscalizar o executivo, e eu tenho tentado ter um mandato bem propositivo, né? A gente faz algumas proposições que às vezes são até retiradas da pauta por pareceres jurídicos, por entender que aquela determinada situação não cabe a nós, e sim ao executivo, aí nós enviamos a sugestão para o executivo, nem sempre a gente é atendido, porque talvez o que é interesse nosso não é interesse deles e está tudo certo, mas essa é uma situação que já aprovou em outras câmaras, já deu como constitucional em outras câmaras. Eu achei muito interessante, porque como eu venho da iniciativa privada, na iniciativa privada a gente tem um plano de metas, então o ano que vem, os próximos 5 anos, eu já fiz uma reunião na nossa empresa e nós já estabelecemos o que é meta para o primeiro trimestre, segundo trimestre, então nós já temos as metas. E eu vejo que no público se faz campanha, se promete muitas coisas e às vezes não entrega. E pior que não entregar, não justifica o porquê não entregou. E aí nós que estamos em casa ficamos com aquela sensação de ser enganados. Poxa, fomos enganados pelos políticos. E aí eu estou falando aqui como um eleitor que estava até o ano passado atrás de uma TV assistindo um programa eleitoral. Então nós gostaríamos de ter aquela cidade que os prefeitos vendem no programa eleitoral. Nós gostaríamos de ter aquela cidade que os presidentes, governadores vendem no programa eleitoral. E por que não tem? Às vezes não é culpa do prefeito, não é. É uma série de coisas. Tem muita coisa que o prefeito manda para a Câmara não aprova. E aí não tem como ele executar, ainda que ele tenha a intenção de executar. E eu estou propondo aqui um ajuste à nossa lei orgânica, onde o prefeito vai prestar contas durante o semestre. Então, ele fez um exemplo, ele prometeu que ele ia fazer 100 quadras de asfalto. E ele não fez, ele vai ter que prestar conta. Por que não fez? O que barrou? Né? Qual que foi os problemas? Qual que é a nova meta? O que ficou estabelecido? Então é algo para dar mais transparência para a cidade e também que o prefeito também tenha a oportunidade até de se defender também, posicionar. E nós, como vereador, podemos cobrar também eles de uma forma mais efetiva. Eu acho que é um projeto de todos que eu apresentei hoje, até hoje, um projeto que vai criar um controle legal para o município. Aí, no caso, para quem seria destinada essa prestação de contas, né? Para qual órgão, no caso Câmara Municipal ou algum outro, haveria este crivo, né, de fazer essa análise dessa prestação de contas do Executivo e em que medida um projeto como esse, caso seja aprovado e implementado, se diferenciaria da apresentação das diretrizes orçamentárias, depois da prestação de contas, dos quadrimestres que a gente tem aqui na Câmara Municipal? É um pouco diferente, porque ele não entra no quesito orçamento específico. Ó, só para você ter uma ideia, o artigo 51A do projeto de lei que vai dar entrada agora, que nós vamos protocolar, o prefeito eleito ou reeleito apresentará o programa de metas de sua gestão até 90 dias após sua posse. Então, ele tomou posse, até 90 dias ele apresenta. Que conterá prioridade às ações estratégicas, os indicadores e metas
quantitativas para cada um dos setores da administração pública, distritos da cidade, observando o mínimo de diretrizes da sua campanha eleitoral. Então, nós temos todo mundo que se elege tem um plano de governo do executivo. Então, ele estabelece, foi eleito, ele vai ter que pensar melhor para ele propor, porque foi eleito, ele vai ter que apresentar dentro de 90 dias para a Câmara, olha, no meu plano de governo eu falei isso, eu vou resolver o problema da falta de água. Como eu vou resolver? É assim. E aí nós vamos poder acompanhar, fiscalizar. Vai ter um trabalho da Comissão de Fiscalização e Controle, etc., fiscalizando e acompanhando isso de perto. Então, aquele plano de governo que é apresentado no período da campanha eleitoral, ele se torna um documento mais robusto, assim que o candidato é eleito, né, vence a eleição e é eleito, tem um prazo de 3 meses para apresentar e enviar isso à Câmara Municipal. Então, caberia aos vereadores fazer essa fiscalização, analisar essa prestação de contas. E aí, qual seria o período? Seria o final de cada ano? O que você pensou? O ideal seria semestral, até para não ficar muito espaçado, né? Então, no primeiro semestre, quais são as ações? As ações é enviar os PLs para a Câmara, enviou ou não enviou? A gente sabe que muita coisa depende de dotação orçamentária. Talvez no primeiro ano ele não vai ter dotação porque o orçamento foi aprovado pelo anterior, mas no ano seguinte vai ter. Então, foi estabelecido esse programa de metas na dotação orçamentária? Não foi. Então, é um plano mais... É realmente de gestão mesmo, ele tem muito a ver com a vida da iniciativa privada. E eu vi que municípios que implantaram, Curitiba é um grande exemplo disso, está tendo um êxito, está sendo legal, o prefeito tem a oportunidade de debater isso com a Câmara, então tem sido bacana. Eu, se eu fosse prefeito da cidade, eu gostaria de ter essa oportunidade de prestar, de ter um acompanhamento, ser cobrado para que fosse realizado. A gente que vem da iniciativa privada sabe que quando você tem uma meta e não tem acompanhamento, dificilmente a meta é cumprida. Então a meta ela tem que ter acompanhamento fase a fase para que ela seja entregue. Então esse é o objetivo, ter um acompanhamento fase a fase. Uma cobrança por planejamento. Então, exatamente. Não quer dizer que se não cumpriu alguma coisa, vai imputar algum crime. Não é isso. O objetivo da lei não é imputar nenhum tipo de crime, não é punir o prefeito, longe disso. Mas é dar para a população uma transparência do que foi prometido. Uma prestação de contas. Exato. Você também apresentou um projeto que altera a Lei Municipal de 2018, que prevê a aplicação de multa por falta de limpeza em terrenos urbanos e que autoriza o lançamento dessa penalidade no carnê do IPTU. Esse projeto está em tramitação da Câmara, nesse momento está sendo analisado pela Comissão de Justiça, está nas mãos do relator, o vereador Júnior Rodrigues. Como que seria? Qual que é a tua ideia, nesse momento, então, de penalizar quem não faz a limpeza nos terrenos? Exato. Esse projeto até ele chegou aí para o plenário, ele passou em todas as comissões, ele foi para o plenário. Houve um apontamento de uma divergência de valores de multa, onde eu concordei, realmente a multa estava muito agressiva e o objetivo aí não é multar ninguém, não é confiscar lote de ninguém, não é isso. Nós reajustamos a multa. E agora está sendo discutido pela comissão, foi pedido pareceres para algumas áreas da Câmara aqui, e nós estamos trabalhando. O grande objetivo nós sabemos que, um exemplo na questão do trânsito, quando foi implantada aquela multa, quando a pessoa ultrapassa em faixa contínua, ela era R$200, passou para R$2.000. Historicamente, nós vamos olhar nos índices que diminuiu muito o tipo de acidente proveniente disso. A ideia de levar uma multa, que hoje a multa nossa é R$9 o metro quadrado, compensa deixar multado que mandar limpar, se você for olhar do sentido financeiro, compensa. Então, os municípios que tiveram êxito penalizaram na multa e aplicaram fiscalização. Quem tem terreno tem que ter a obrigação de cuidar do terreno. Se a pessoa tem terreno e não consegue cuidar do terreno dela, ela tem que vender o terreno. Porque ali se torna um criador de mosquito da dengue, escorpiões e tantas coisas. Nós temos terrenos privados do lado de creches, levando cobras, levando escorpiões e tantos outros situações que geram problema na saúde pública do município. E isso também tem que haver uma cobrança no próprio poder público sobre os terrenos do poder público. Então, quando nós colocamos que a multa vai para o IPTU, é justamente para falar assim, não adianta não pagar. Se não pagar, você vai ter problemas sérios lá na frente.
Então, nossa ideia é criar uma punição, criar uma fiscalização, uma punição justa e uma fiscalização agressiva sobre, mas também vamos cobrar o poder executivo. Muita gente fala assim, mas e o poder público? Se não fizer, pode gerar um crime de improbabilidade. Então, assim, pode gerar um crime para a prefeita também, e nós vamos cobrar isso dela. A lei não pode ser uma lei só por ficar. Eu citei o exemplo do trânsito, quando a lei entrou do trânsito, os índices baixaram muito. Mas por que baixou? Porque houve fiscalização da polícia rodoviária e ela estava autuando. E aí as pessoas começaram a ver, falou, opa, agora doeu no meu bolso, então preciso mudar a minha forma de ser. E esse é o objetivo da lei. Esse projeto, então, ele sofreu essa revisão, ele está agora novamente na Comissão de Justiça e vai ser retomada a apreciação em plenário nos próximos dias. Exato, estou aguardando as liberações, né? Existem os prazos, porque eu tive que entrar com substitutivo para fazer todos os ajustes. Eu ouvi recomendações dos vereadores, ouvi recomendação de alguns pares aqui dentro da casa, tanto da situação quanto da oposição, sem nenhum problema. O projeto, até falei para eles, podem até assinar junto, o projeto não tem que ser o projeto meu, o projeto é nosso, o projeto é da cidade, e todos nós queremos a mesma coisa, que a cidade seja cuidada, é isso, e que nós não venhamos ter problemas de saúde pública no município. André, você apresentou já 14 projetos de lei ao longo desses quase 11 meses de mandato aqui na Câmara Municipal, conversávamos sobre alguns deles, né? Esse do IPTU foi um dos projetos. Um outro projeto que você apresenta nessa segunda-feira, novíssimo, acabou de dar entrada aqui na Câmara, já está na Comissão de Justiça, que institui o chamado PROMIN, que é o Programa Municipal de Incentivo à Instalação, Ampliação e Modernização de Indústrias no município de Bauru. A gente sabe que indústria é um tema sensível aqui na cidade, né? Bauru, enfim, as autoridades, né, as forças políticas sempre trazem esse assunto à pauta. Nós temos diversos problemas na estrutura dos distritos industriais, né? Empresas acabam mais deixando a cidade do que se interessando em instalar e se instalar aqui em Bauru. Como é que você pensa em discutir, então, a atração de empresas, implementação, estruturação dos distritos aqui na cidade? Esse projeto, eu estava até abrindo ele aqui, ele tem assim, o programa ele tem por finalidade atrair novas indústrias e consolidar um parque industrial de Bauru, incentivar a ampliação e modernização de empresas já instaladas, fomentar a geração de emprego diretos e indiretos, promover inovação tecnológica e desenvolvimento sustentável e valorizar a mão de obra local. Então, verdadeiramente, assim, meu objetivo com esse projeto foi abrir o debate. Eu até acredito que em algum momento, algum parecer vai vir, olha, isso tem que vir pelo Executivo. Porque ele fala de isenção de IPTU para empresários, ele fala de incentivo tributário, ele fala de uma facilitação para algumas questões. Todas as vezes que dá renúncia de receita, você tem que apontar de onde vem, né, a outra forma de receita. Então, o objetivo, como eu sou presidente da Comissão de Indústria, foi, ouvindo alguns empresários, o que falta em Bauru. Eu juntei tudo nesse projeto e apresentei. Eu acredito que vai abrir o debate, nós vamos até marcar audiências públicas para debater. Não é um projeto simples, ele é um projeto que tem que debater com a SEDECOM, que tem que debater com a Prefeitura, tem que debater com a Secretaria de Governo, Finanças. Mas é importante, porque municípios que fizeram isso, como Sorocaba, por exemplo, cresceu muito. E se tem município que faz, por que Bauru não faz? Um debate que pode ser aberto, inclusive, para debate com o SEBRAE, com o CIESP, com outras entidades aí da Essa é a ideia. Então, assim, nós sabemos que nós temos problemas ambientais, lei do cerrado e uma série de coisas que nós não vamos conseguir mudar com a nossa força local. Mas tem situações que nós podemos mudar, nós podemos criar, nós podemos desenvolver. Então, o objetivo foi começar uma conversa. O que eu vejo desde quando eu cheguei aqui é que esse assunto ninguém fala nele, ninguém debate ele, como se indústria não fosse importante. Eu ouço falar de 109 milhões de empréstimo para recap, para infraestrutura, mas ninguém fala da infraestrutura do distrito. Por que não fala de infraestrutura do distrito, que é onde gera renda na cidade? Então esse é o debate que nós temos que ter. Eu entendo que o bairro precisa chegar. O bairro é, muitas vezes, até uma política, porque quem mora ali na casa, vive ali 24 horas, é até questão eleitoreira mesmo, você tem pessoas morando, dá muito mais voto você asfaltar um bairro do que asfaltar um distrito. Sim, a gente não pode
tampar, né, a verdade. É a verdade essa, mas se nós não tivermos estrutura, as empresas não virão. Se nós não dermos condição, elas não virão. Elas irão para outros lugares, elas irão para outras cidades, e é o que eu vejo acontecer em Bauru. O nosso distrito parece uma área rural. Nós precisamos melhorar isso. Salvo algumas ruas, algumas exceções, não temos segurança, nós não temos uma facilidade para obtenção de áreas, é burocrático o nosso processo. Então, se a gente não abrir esse leque, trabalhar junto à FEDECOM, trabalhar junto à Prefeitura e mudar essas regras, e aí eu estou criando uma série de, que talvez nem passe uma lei dessa, mas pelo menos abra o debate para abrir a mente de todos, nós não vamos conseguir crescer o parque industrial da nossa cidade. Falta investimento em iluminação pública, falta investimento em pavimentação. Até no momento em que se discute um empréstimo de 111 milhões de reais para investimentos em asfalto, por que não, de repente, incluir os distritos industriais? Exatamente. Nesse bolo todo? Eu não sou contra o empréstimo de 111 milhões, pelo contrário, se pudesse emprestar 500, que emprestasse. Mas desde que você resolva problemas da cidade. Nós temos problemas com segurança, nós temos problema com infraestrutura nas indústrias. Até hoje, nós temos um fundo de tratamento de esgoto e as empresas, por incrível que pareça, talvez você não saiba que está em casa, ainda é fossa. Muitas empresas não têm esgoto, não tem. E aí você fala, como que isso numa cidade desse tamanho, uma cidade como Bauru, o empresário ainda se força? Como você disse, a configuração de área rural mesmo. É, uma configuração de área rural. Então, tem área rural já mais avançada do que distrito. Sim. Então, assim, nós precisamos valorizar aquele que gera tributo para a nossa cidade, aquele que gera emprego para a nossa cidade. Nós sabemos que a renda da indústria ela é bem superior à renda de serviço e comércio. E Bauru é uma cidade de serviço e de comércio. Então, nós precisamos ter uma cidade de serviço, de comércio, mas também industrial. Perfeito. André, para a gente finalizar, aqui tem uma infinidade de projetos interessantes, sobre alguns nós já conversamos, outros ainda não. Eu queria conversar sobre esse aqui, que ainda é novidade aqui na nossa programação. Projeto de lei que proíbe a realização de eventos ou práticas similares que promovam, incentivem ou façam apologia à posse, consumo ou uso pessoal de substâncias entorpecentes capazes de causar dependência. Esse projeto foi fruto do desdobramento de um projeto anterior, né, uma matéria que você já havia apresentado, fez alguns ajustes e reapresentou agora nesse novo formato. Qual que é a tua ideia? A minha ideia, até o pessoal falou, você propôs isso baseado na lei anti-Uruan? Não. Eu ia te perguntar. Não é. Eu ouço muito essa pergunta. Apesar de ter algumas semelhanças, mas assim, nós como poder público não podemos incentivar eventos, ainda que tenha liberdade de expressão, as questões ideológicas, e não é o ponto do projeto. O projeto nunca tratou de ideologia, o projeto nunca tratou de religião, para deixar claro, o projeto nunca tratou de qualquer outro ponto. A questão é como que o poder público incentiva a marcha, um exemplo, marcha da maconha. Se nós sabemos que a maconha é uma substância que não é liberada, nós sabemos que a maconha, ela incentiva o tráfico de drogas, ela incentiva a criminalidade e nós vamos incentivar. Então, assim, aí nós temos um problema de dependência química na cidade, que só aumenta o nosso problema de saúde pública. Então, nós não podemos... É esse tipo de evento que o município não pode apoiar. Então, o meu intuito é que o município não apoie isso, que o município não participe disso. Não dá para apoiar um evento que faça apologia por exemplo... crianças, exploração de crianças, violência sexual contra crianças, letras de músicas que até às vezes interferem nesse contexto. Isso não é cultura, isso é ofensa. Isso não é cultura. Eu sou pai também, eu não quero que meu filho passe por uma cultura dessa. E eu, enquanto eu estiver aqui e eu puder propor, eu vou, ainda que a gente tenha muita dificuldade de aprovar. Tem barreiras para passar, mas eu sempre vou bater nessa tecla e vou brigar por isso. Vereador André Maldonado, do PP, nosso convidado hoje aqui no programa Fala Câmara Entrevista, fazendo sua prestação de contas, explicando os detalhes de alguns dos 14 projetos apresentados até agora, nesses 10, 11 meses de mandato aqui na Câmara Municipal de Bauru. Vereador, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês, parabéns pelo trabalho da TV Câmara, que nos dá essa oportunidade, né, de falar com a população, falar com aqueles que votaram, aqueles que não votaram em nós também, mas querem o melhor da cidade. Estamos aqui para isso. Obrigada, vereador, mais uma vez.
Obrigada a você também que nos acompanhou aí pela TV e Rádio Câmara. E lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. É só procurar TV Câmara Bauru. Até a próxima!